Estamos de volta, foi rapidinho, né? Então fica com a gente, porque agora a gente vai ouvir o depoimento da Manuela e a sua experiência em congelar. Por que você resolveu fazer o congelamento de óvulos? Eu acho que primeiro eu queria dizer que eu tô há muito tempo atuando na área de jornalismo, né, acompanhando e cobrindo reprodução assistida. E aí isso me deu um acesso à informação que talvez outras mulheres não tiveram. Então eu pude tomar as minhas decisões com mais segurança. Então eu queria partir daí, né? E a segunda coisa que me balizou foi o meu desejo de ser mãe. Tem gente que não quer ser mãe, tá tudo bem. A gente vive hoje num momento social, né, num modelo de sociedade, que a mulher não é mais medida pela régua da maternidade, não é a única coisa que determina o nosso valor. Mas se esse desejo existe no nosso coração, ele precisa ser olhado, ele precisa ser acolhido. E aí eu não estava num relacionamento estável, estava iniciando o meu mestrado, né? Tinha outras prioridades na carreira e eu sabia que eu ia adiar a maternidade, não sei até quando, né? E aí, disse assim, gente, o que eu vou fazer agora, né? Porque eu quero ser mãe de dois, né? Então, a gente tem de que... dois. De dois. E aí você tem que planejar, porque pode ser que eu não precise utilizar esses óvulos para o primeiro filho, mas aí o segundo, será que eu vou ter óvulos o suficiente, né? Eu acho que, para mim, foi algo que eu fiz em prol desse meu sonho agora. Eu não queria ser mãe no momento, mas eu queria fazer algo que tirasse o meu sonho da maternidade lá do fundo da fila, né, e colocasse mais em prioridade. E o congelamento me deu uma tranquilidade, tirou o peso das minhas costas dessa questão dos 35 anos, né, que fica pesando, a gente olhando para o relógio, ele parou o relógio ali para mim, né. Então, minha fertilidade está preservada com 33 anos e 8 meses, né? Te deu mais uma garantia e Me deixou deu que você um pode fôlego, projetar uma melhor garantia. na tua vida. Mas essa garantia, porque, né, o congelamento, ele também não garante que você vai ter ou não filhos, não é isso? Não, ele não garante 100% que você vai ter gravidez. Ele apenas garante a preservação da sua fertilidade. Antigamente a gente usava muito para pacientes que iam fazer tratamento de câncer, né? Principalmente o câncer de mama, pacientes jovens, a gente só congelava para esses pacientes. Hoje em dia, o que a gente quer é justamente difundir essa ideologia da preservação da fertilidade como uma forma de preservar a sua fertilidade. Mas assim como a Manu, tem aumentado bastante o número de mulheres que estão assim, optando pelo congelamento. Sim, cada vez mais mulheres procurando saber o que é isso, né? Saber a informação, procurar a informação e tentando fazer esse congelamento antes dos 35 anos de idade. Assim, muitas mulheres correndo atrás desse prejuízo, digamos assim, que a gente tem por conta da idade, né? O que a gente tem que pensar é que existe uma geração que já passou ali dos 40, né? A geração que está bem pertinho aqui colada com a gente, que adiou a maternidade, mas chegou lá sem informação. Então, a nossa geração, que está agora nos 30, né? Ela precisa ter acesso a essa informação para poder decidir, né? E uma coisa que a Raquel falou é que a tecnologia do congelamento de óvulos, ela melhorou muito. O óvulo é a maior célula do corpo humano, tem muita água. Então, sempre foi um desafio para os médicos, né? Congelar esse óvulo sem formar cristais de gelo, para quando ele descongelasse, tivesse uma boa taxa de sobrevivência. Hoje, a taxa de sobrevivência dos óvulos, com os avanços tecnológicos, está em torno de 80% a 90%. Então, deixou de ser uma técnica alta, muito né? alta. Ótimo. Deixou de ser uma técnica experimental para ser uma técnica viável. A gente tem vários relatos em pacientes que tinham indicação médica, como câncer, como a endometriose nos ovários, e que estão conseguindo as gravidezes. No meu caso, né, você tem que considerar a idade que você congelou os óvulos e a sua reserva, a quantidade de óvulos que você coletou. Eu congelei 18 óvulos. Então, assim... Isso é muito? É muito. É muito. O ideal é você ter entre 15 e 20 óvulos para ter uma excelente, assim, uma boa chance de gravidez. Na vida, você só vai ter certeza quando você estiver com o filho no colo, né? Assim, a certeza a gente só tem da morte, né? É verdade. Mas as estatísticas, elas me dão uma tranquilidade, porque eu sei o que ia ser o natural. Eu sei como a minha fertilidade ia cair, a chance que eu ia ter naturalmente. Então, agora, com 18 óvulos congelados, me dá uma tranquilidade de que eu tenho uma reserva, de que eu tenho uma alternativa, e isso tira a pressão para eu ir para a maternidade com mais suavidade, com mais calma, inclusive pensando em outras coisas que a gente tem que discutir hoje. Às vezes, a gente não consegue estabelecer um relacionamento. Mas se você quer a maternidade, você vai deixar de ser mãe porque não conseguiu encontrar um companheiro para dividir a jornada da vida?
Então, assim, hoje a gente tem mulheres que, além de estar congelando, estão indo para a maternidade independente. Não, mas isso já não é só dessa geração, isso já há bastante tempo que as mulheres estão, assim, não estão precisando dos homens para optar pela maternidade, não. Elas estão indo, eu conheço várias, pelo menos. Mas assim, a maioria que a gente conhece, pelo menos, não foi por opção, na verdade. A maioria foi por acaso. Por acaso, não encontrei uma pessoa, consegui, sei lá, uma pessoa amiga, ou realmente fez com doação de sêmen, Ela né? não usou esse tipo de procedimento, não teve essa consciência de, porque a gente vou congelar porque... A gente tem muitas maternidades solo por conta do abandono parental dos Isso. homens, né? É diferente. Os homens, eles às vezes não assumem a paternidade. Você tem vários casos no Brasil. Não, mas existem mulheres que estão optando mesmo em ser mães independentes, né? É. Porque assim, sem depender de... Existe isso aí também, dos abandonos, mas existem as mulheres que são independentes financeiramente, têm outro tipo de cabeça, são resolvidas e assim, não encontrou o homem ideal, então, mas eu quero ser mãe. É uma Exato. opção, né? É uma Sim, opção. é uma opção. Do mesmo jeito tem aquelas que decidem não ser. Então, hoje a diversidade é isso, né? Não, hoje a mulher, ela é o que ela quer, Exato. Sim. né? Então, E o isso que eu é que é achei também de importante. interessante do congelamento, né? E por isso tão importante esse tema estar sendo discutido e que ele venha a ser mais discutido ainda, é porque é uma opção, né? Por exemplo, você não pensa em ser mãe, tudo bem, mas a gente muda, né? O passar dos anos, estava aqui comentando antes do programa com as meninas que eu tenho um e que pretendo ficar em um, e a doutora Raquel, mas ainda tem muitos anos para você decidir isso, né? Mas passa Então rápido. então é isso, você muda com o tempo. E aí você ter a possibilidade, como a Manu fez, né, de você congelar e um dia você simplesmente despertar e dizer, quero ter um filho, Ali meus os óvulos estão lá óvulos. íntegros, né? Tem uma opção, pelo menos. Isso, exatamente. Minha Uma vida escolha. profissional tá boa. É agora, os né? estudos já fiz, né, o que agora é a hora de ser mãe. Mas nós temos mais uma pergunta de uma telespectadora para você, doutora. Vamos lá. Oi, o meu nome é Luciana Braga, eu sou professora e assisto ao programa Roda de Mulheres. E a minha dúvida é, até que idade uma mulher pode se submeter a um tratamento para engravidar? Como a gente já tinha comentado falando aqui sobre antes, isso, né? né? Que não tem idade para ela se submeter, basta ela ter o desejo e quanto mais jovem, melhor. No caso, para engravidar, que é a fertilização in vitro, as taxas de gravidez são melhores a depender da idade da mulher. É cruel, né, meu povo? Essa é a verdade. É cruel para a mulher, mas a gente tem que falar sobre isso, é o que a Manu estava dizendo. A gente tem que orientar a população, a gente tem que difundir, que avalie pelo menos a sua reserva ovariana. E Né? que tem como fazer Por via isso, das né? dúvidas, Tem né? um exame específico, a doutora até falou, pode voltar a repetir, falar, quais são os exames que ela podem acompanhar A reserva ovariana, reserva. né? Então, a contagem de folículos antrais, que é o ultrassom transvaginal que ela faz menstruada, ou o hormônio antimileriano no sangue. Tem outros exames, mas eles medem de forma indireta a nossa reserva. Esses dois medem de forma direta. A gente estava falando que são 3 opções, né, de tratamentos para engravidar. Isso. É muito diferente o preço entre eles? Sim. Bem diferente. Fala, Manu. Por conta da complexidade, né? A inseminação, ela é parecida com o que acontece na natureza, né? Você só vai, às vezes, sincronizar. Às vezes você tem uma paciente jovem que não está ovulando, tem uma SOP. Então, você só vai ali otimizar as chances da natureza, né? E pular uma etapa, porque a vagina é muito ácida, né? Então, Você, tipo, dá só uma carona para chegar mais rápido, você, né? Isso, porque exatamente. cada etapa a gente acha que quando for ser mãe vai ser muito fácil, né? Mas primeiro tem que ter o folículo, dentro do folículo tem que ter o óvulo, ele tem que amadurecer, o espermatozoide tem que vir, tem que sobreviver à vagina, tem que se encontrar com o óvulo, eles têm que fecundar. Tem que ter uma trompa pérvia, porque senão não chega lá o caminho. E se você for teorizar, é um caminho muito grande, né? Por isso muito. cada vida é cada vida é um milagre. Então a gente chega ali, a gente às vezes não entende quanto já percorreu para poder chegar Quanto até ali, você é né? guerreira, né? Quanto você é guerreira só por estar aqui, Só né? por estar. Então, a FIV, ela já tem muito mais tecnologia envolvida, né? Um processo laboratorial mais intenso.
E aí, isso precisa ser avaliado, porque você tem que ver as taxas de sucesso, porque o tratamento ele vai ser personalizado com algumas, às vezes, outros procedimentos. E nem todo mundo vai precisar ir para reprodução assistida. Depende de cada caso, né? Isso, eu acho que é muito importante a gente entender que nada substitui você ir no consultório, conversar com o médico para ver as alternativas e ver o que cabe na sua realidade. E o que é melhor para cada pessoa, porque Exato. também tem isso, né? Depende Claro. muito do caso. Não depende é muito só do- questão financeira, né? Você tem que Não, olhar não. qual que é Às vezes o perfil, né? que a pessoa tá às vezes, precisando. por exemplo, uma paciente com SOP, né, jovem, você muda o estilo de vida, ela emagrece, melhora a alimentação, volta a ovular e engravida naturalmente. Nem tudo precisa da reprodução assistida. Eles vão conversar com você, você tem que encontrar um especialista, confiar nesse especialista, estabelecer a relação com ele. Porque vocês vão olhar juntos para o mesmo sonho, né? Que é o sonho de ter um filho. E aí vai avaliar o que você quer da sua vida e como é que você vai organizar esse plano. Eu sempre gosto de falar assim, nem toda paciente, nem todo casal que não consegue engravidar vai precisar de tratamento. Mas todo casal que não consegue engravidar precisa de um bom especialista em reprodução humana. Por quê? São as pessoas que estão com o olho mais afinado para ajudar aquele casal a ver o que está acontecendo. Primeiro a gente vai fazer o diagnóstico, depois a gente vai ver qual é o melhor tratamento para aquele Pode ser casal. uma questão psicológica também. Eu tenho um caso, uma vizinha minha, ela estava planejando engravidar e ela fazia de tudo e não conseguia engravidar. Então ela desistiu e adotou uma criança. Você acredita que pouco tempo depois a pessoa engravidou? Acredito. Né? Tem vários Porque ela casos colocava assim. tanta emoção nisso, né, que acabava... A pressão, né, psicológica faz também com que a Estresse, mulher né? tenha alteração do ciclo menstrual. E aí não acontece o que a Manu estava falando, né? O óvulo, ele tem que ser produzido, tem que ser amadurecido, tem que ser liberado, tem que chegar na trompa, a trompa pegar ele ficar esperando lá bonitinho, o espermatozoide sair da vagina, atravessar o colo do útero, chegar no útero, chegar lá na trompa, por isso que tem que ter tantos espermatozoides. Né? A gente vê assim, não sei se vocês já tiveram curiosidade de ver um espermograma, é Já. milhões. E eles milhões brigando por ali. ml. Então, aquele filme, né? Qual é o filme, meu pai? Era o que do tem os bebê, espermatozoides Acho do que é bebê. do bebê, querida encolher a criança. Isso, acho que é. Então, Brigando para quem vai chegar primeiro. lá, quem vai chegar no óvulo. Pois é aquela imagem realmente, né? E aí, quando chega lá, tem que ter um encontro. Esse encontro aconteceu, o embrião, esse embrião crescer, ele vinha andando da trompa até o útero e conseguir grudar no útero. São várias etapas. Cada etapa Muitas. dessa pode ter um problema ou não, né? Então, isso tem que ser avaliado. E aí, a gente não substitui a conversa, a gente não precisa ter medo. E uma coisa que eu queria dizer, assim, apesar de que a gente, corpo e mente é uma coisa só, né? A gente é que tenta separar, também não achar que só relaxar que vai engravidar. Porque isso também bota uma pressão no casal. Às vezes é muito duro quem está tentando engravidar escutar essas coisas. Ah, menina, relaxa que quando tu esquecer disso, tu vai engravidar. Para aquela pessoa, o sonho dela, né, é muito importante. Então, aquilo ali é uma questão prioritária. Então, não ter medo de procurar uma orientação. Porque você, às vezes, fica preso no sofrimento, sofrendo sozinho, né? Isso desgasta, às vezes, a relação que a pessoa tem. E você pode ter auxílios mais simples, E né? está perdendo tempo, Tá né? perdendo Porque, como a tempo. gente comentou várias vezes aqui, o tempo é muito importante para essa questão, né? Sim. Eu tenho uma dúvida, né, sobre contraceptivos. A gente sabe que a maior parte das mulheres hoje passa muitos anos tomando anticoncepcionais e hoje a gente já sabe o mal que a maior parte deles faz, né? Então, tem algum impacto negativo, por exemplo, a quantidade de tempo que você toma em relação à fertilidade? Não, isso é um grande mito, na verdade, é uma grande dúvida na maioria das pessoas. E criou-se esse mito acerca do anticoncepcional, que ele iria impactar na fertilidade, não é verdade. Qualquer método contraceptivo que você use não vai impactar a sua fertilidade, tá? Independente do tempo que você use esse método contraceptivo, também não vai impactar na sua fertilidade. Como eu falei lá no comecinho, os nossos óvulos vão morrer independente de você estar grávida, de você estar amamentando, de você estar tomando anticoncepcional ou não, né? Eles vão morrer. Já faz E a parte da nossa O que é estrutura. fisiológico, Sim. é do nosso corpo, né? Agora, o que eu queria chamar a atenção é que o tempo passa. Você passou 10 anos tomando anticoncepcional. O que é que mudou? Os 10 anos. Não foi o anticoncepcional. Exatamente. Então, às vezes, a pessoa teve o primeiro filho, aí passou 10 anos tomando anticoncepcional, vai tentar o segundo e não consegue. Por quê?
passou 10 anos, alguma coisa aconteceu ou com ela ou com o parceiro, então isso tem que ser avaliado. Existe também uma outra dúvida. A gravidez, ela, quando você está no período fértil, é mais tranquilo. Mas a primeira gravidez, depois dos 40, quais são os riscos? Você poderia falar um pouco a respeito disso? Aqueles riscos que a gente já tinha comentado aqui, independente de ser a primeira ou a segunda, o risco vai ser maior com relação a trabalho de parto prematuro, doença hipertensiva própria da gestação, diabetes gestacional, abortamentos recorrentes, ou seja, falhas daquele embrião grudar na camadinha de dentro do útero que eu falei. Então, falha de implantação, né, desse embrião, e aí ela acometer e acabar tendo abortamentos por causa da idade, porque embrião que vai para frente é um embrião bom. E para ele ser bom, eu preciso de um óvulo de espermatozoide bom. Aí, tendo esse conceito na cabeça, a gente entende que a idade atrapalha diretamente nisso. Existem causas específicas que ocasionem a infertilidade? Ou depende? Ou existem aqueles problemas que são mais recorrentes que vão causar infertilidade? Sim, do ponto de vista feminino, as duas principais causas, que é bem parecido a porcentagem de não conseguir engravidar, são fator ovulatório, que é isso, a mulher não ovular, e o segundo, fatores tubários. Então, as trompas terem problemas. Eu não falei que é o caminhozinho que precisa estar, né, pérvio, ou seja, precisa passar o óvulo e o espermatozoide para poder acontecer a fecundação lá dentro da trompa e depois vir para dentro do útero. São os dois principais fatores. Várias doenças podem levar à alteração nesses dois fatores, né? Então, doenças inflamatórias pélvicas crônicas, síndrome do ovário policístico, alteração na prolactina, que altera a ovulação, aí vamos para a trompa. Doença inflamatória pélvica, que aí isso é uma doença, infelizmente, ainda muito frequente no nosso país, em que nós temos doenças sexualmente transmissíveis, como gonorreia e a clamídia, ainda em elevada porcentagem, e elas diretamente afetam a permeabilidade das trompas. Assim como a endometriose também, que é uma doença inflamatória pélvica crônica, não é uma doença aguda, é crônica e também pode alterar essa parte anatômica. E né? no homem? No homem, aí, como eu falei, né, as questões obstrutivas, ou um tumor, ou um cisto que ele pode adquirir, ou infecções que ele também adquira, também pode ter relação com a diminuição da quantidade de sêmen. Mas a infertilidade está ligada mais à mulher do que ao homem? Não, como eu falei que é a porcentagem, né? Atualmente, a gente divide de uma forma mais didática, não é bem desse jeito, mas de forma didática, 30% a causa é só feminina, 30% a causa é só masculina, 30% o casal vai ter problema, então feminino e masculino. E aí vem aquela história, 40% é mulher, 40% é o homem. E 10% a gente não vai achar a causa, que é o que a gente fala que é infertilidade sem causa aparente. Essa infertilidade sem causa aparente, infelizmente, a maioria dos casais só conseguem engravidar com fertilização in vitro. Doutora, foi muito prazeroso essa nossa conversa. Acredito que tenha esclarecido muitas dúvidas das pessoas que estão nos assistindo aqui. E para a gente encerrar, gostaria que vocês dessem um recadinho final, se tiver alguma coisa para falar mais. A doutora, depois a Manu, por favor. Eu queria agradecer essa oportunidade, esse espaço, né? 1 hora de conversa, de papo aqui, realmente é muito importante para nós que estamos lutando para levar informação para a população, né? A gente quer levar informação para aquela mulher que não tem problema para engravidar. É isso que a gente quer alertar. Mulher, se eu puder dar um conselho, mulherada, procurem ver como é que está a reserva ovariana de vocês. Eu também queria agradecer Camila, Lana, né, e convidar vocês que estão em casa para conhecer o e-book que eu escrevi com o Dr. Evangelista Torquato, falando sobre o congelamento de óvulos, né, das indicações de como acontece o processo. Você pode baixar gratuitamente no site fertilidadepara.você. E está numa linguagem bem simples, bem acessível para o público, né? E para quem tem dúvidas sobre o congelamento, pode ir lá, né, para conferir esse material. Olha aí, então já tem meio caminho andado, né, Lana, para você já começar a tirar as dúvidas e procurar uma profissional também de saúde, então, como a doutora Raquel exatamente. Aqui, né? Tem a dica aqui, temos ótimas opções. Meninas, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada a vocês. E a gente vai encerrar também mandando um abraço especial ao pessoal do Salão de Beleza lá da Nayara, não é, Camila, que está com a gente agora? Sim. Tem aqui a pesquinha, que é para mandar para a Priscila Bezerra, a Nayara Bezerra, a Isabel Helena, a Ariane Ribeiro e Roberta Santos, que estão agora
cuidando da saúde dos nossos cabelos. Né? Um beijo lá para as meninas. Eu queria agradecer também, doutora Raquel, Manu, pela presença. O papo foi bastante esclarecedor, né? Já estou querendo congelar os ovos, porque vai que eu mudo de ideia, né? E queria agradecer também aqui a todo mundo que está assistindo ao Roda de Mulheres, né, Lana? Isso aí. Não esqueça de nos acompanhar também nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e estamos no YouTube também. Acompanhe a gente Qual lá. nome? O YouTube tem o da TV Ceará e tem agora estou com o YouTube também. Se vocês podem se inscrever também, Lana Soraya. Então, assim, acompanhe a gente nas redes e na próxima semana a gente volta com mais Roda de Mulheres. Até lá. Até lá. Tchau, tchau.